Esse também tem que ter esse treinamento, né, de psicológico também, né? Porque a pessoa ela vai lá, ela desabafa com vocês, né? Querendo ou não. O advogado, ele busca a reconciliação ou independe? Não, em um primeiro momento, pelo menos quando chega um caso até o escritório, a gente sempre tenta entender o que está acontecendo. Mas Até vocês não ficam tentando, tipo, não é da intenção do advogado buscar reconciliação, é resolver o problema do cliente. Ou pende, assim, tecnicamente, não sei. Como Celso, que funciona? você falou uma coisa muito certa. Na verdade, a gente entende ali e a gente quer sempre fazer o melhor para o cliente. E às vezes a gente percebe que o melhor para o cliente é continuar no casamento. Então, às vezes, a gente acaba, dando um conselho matrimonial. E já aconteceu de ter caso de alguém nos procurar, querendo se divorciar, explicar a questão ali. E depois de um bate-papo, a pessoa pensar, olha, realmente, eu vou ter um pouco mais de paciência, vou esperar um pouco mais, e as pessoas seguirem ali e dar certo. Geralmente o pessoal que vai recente, assim, procurar vocês pra divórcio e tal, realmente se divorcia ou não? Ó, vamos colocar Sabe, em uma por exemplo, média. a pessoa chega lá, faz 3 dias que se divorciou. Fala, não, vou metendo pau, metendo pau. Eu acho assim que numa média de a cada 10, o quê, Vitor? Uns 8 não divorcia? Uau! Nossa, isso é Sim. impressionante. Sim. Né? Na verdade, você tem... É um momento, igual vocês mesmos falaram, é um momento muito delicado. Quer queira, quer não, você acaba entrando na vida íntima da pessoa. Não tem como, né? Mesmo porque eu também considero, né, nesses anos que não é muito tempo, mas alguma coisa ou outra a gente já acabou vivendo na advocacia, mas eu entendo que a legislação brasileira como um todo, ela necessita de uma adequação, principalmente em relação a essa questão da tecnologia, que nós está extremamente avançada hoje, como também até mesmo nas modalidades do divórcio. Porque assim, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu hoje estava lá no meu barbeiro e tal, inclusive um abraço para você, Cleiton, aí, que tá nos escutando. Barbeiro meu, ponta firme aí, gente boa pra caramba. Cleiton. Já autorizou falar dele, no caso, que ele já passou por uma situação de divórcio. Já faz um tempinho já. E a dor que ele me falou hoje, a dor no sentido de quê? De necessidade de quando ele precisou. Porque assim, a massa, digamos assim, pobre da sociedade, pobre que eu digo no sentido jurídico mesmo da palavra, como que eu posso dizer para vocês? As pessoas que são carentes, né, que necessitam ali de recursos e tudo mais, às vezes elas se casam ou constituem ali uma união estável. Grande parte da população, vamos lembrar aqui que grande parte da população vive numa situação, né, sem querer entrar nesse assunto, porque daí rende um outro podcast, né? Mas grande parte da população vive com uma renda abaixo ali do que a gente até imagina do que é possível para você conseguir colocar uma gasolina para levar seu filho na escola, ir no mercado, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. A grande parte da população, isso os índices trazem, né? Essas pessoas, elas não sabem como proceder ali na hora que não está dando certo. Tá. Quem às vezes tem ali um acompanhamento da igreja, não estou falando das denominações aqui, independente de qual denominação, ainda tem ali às vezes uma orientação de um pastor, de um líder religioso, de um padre, mas a grande parte não sabe o que fazer. E eu vejo que o judiciário, a justiça em si, ela fica muito longe dessa necessidade ali que é aparente, porque para casar ali, beleza, às vezes não tá dando certo, e aí que você vem os problemas seguintes, que por exemplo, já terminou, já divorciou ali, mas como não sabe o que fazer, tá meio que vivendo junto, aí ocorre ali a infidelidade, isso às vezes gera uma consequência para os filhos que estão nesse ambiente, tudo isso porque teve um começo ali que o Estado em si, penso eu, a minha opinião que eu tenho, me reserva aqui de expressar minha opinião também, o Estado em si, ele ele tem esse déficit para assessorar as pessoas que não têm tantas condições. A exemplo do Cleiton, que é o meu barbeiro, e falou hoje para mim, falou, Vitor, quando eu precisei, eu acabei no núcleo de uma faculdade, lá, núcleo jurídico de uma faculdade de onde eu morava. Aí depois de uns 6 meses saiu ali o meu divórcio. Eu falei, mas tinha bens e tal? Ele falou, não tinha nada. A gente tinha uma filha menor de idade. Ele até falou desse jeito, teve que colocar o promotor teve que entrar lá no meio, que também é uma exigência da lei, né? Quando tem menores de idade. E por um outro lado também tem a questão das pessoas que têm mais capacidade econômica. Principalmente a classe empresarial. Que é uma dúvida que muitos têm de forma recorrente. Inclusive, né, nós temos no escritório, já ouvi pessoas falando, olha, eu casei com a pessoa, ela abriu a empresa
com o sócio dela na época. Eu não tô no quadro societário dessa empresa, ou seja, eu não tô lá como sócia da empresa, mas quando ele abriu a empresa, eu já estava casado com ele. E a gente estava casado na comunhão parcial de bens. Então, esse é um assunto muito polêmico, porque... Tem direitos. por mais que a pessoa ali tenha já um certo nível, às vezes, de instrução do que esse exemplo anterior que eu dei, que também não deixa de ser uma pessoa que tem o direito ao acesso à justiça, mas também é algo muito nebuloso, muito confuso para essa pessoa. Aí que entra a questão do advogado, que, por exemplo, a doutora Priscila falou, que às vezes você entra com um aconselhamento, que a pessoa ela te dá essa abertura, lembrando que o atendimento entre advogado e cliente, existe uma lei federal que reserva esse direito do cliente, nós como advogado, é sigiloso. Então, às vezes, você acaba escutando. Sim. Mas é muito distante ainda, na minha opinião, como advogado falando aqui, é muito distante.